é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nossos funcionários, convidados, nossos queridos alunos, aqui gravando uma pequena aula sobre língua portuguesa. Esse programa nosso tem uma finalidade de a gente alertar um pouco mais a comunidade, as pessoas, a utilizar uma linguagem eficiente, uma linguagem correta, observando bem assim o contexto, observando, né, aquela necessidade que temos de pronunciar e falar a linguagem correta. Mas hoje, professora Cláudia, né, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. E eu acho que temos um assunto muito importante hoje, né, que é exatamente essa preocupação de falar uma linguagem correta, de uma linguagem adequada, né, ao ambiente, e tanto na linguagem escrita quanto na linguagem oral. É isso mesmo? É isso mesmo, professor. É uma satisfação muito grande participar aqui do programa Língua Portuguesa mais uma vez. E hoje, de uma forma muito especial, comemorando aí um ano da UNEC TV, né, da companhia aí dos nossos alunos, nossos professores, eu diria emocionante. Mas o que é falar e escrever bem? É muito comum pensarmos que falar e escrever bem, logo vem a ideia de gramática normativa, de português correto, também. Mas há uma pequena mudança, né? Nós temos aí um filólogo, um estudioso da língua portuguesa, um grande linguista da atualidade, né, da Universidade de Brasília, e temos também um outro grande linguista da Universidade de Campinas, né, doutor Marcos Bagno e doutor Círio Pocente, que tem trabalhado muito essa questão. O que é escrever e falar bem? Nós precisamos desses dois elementos com a finalidade de comunicar. Nós precisamos comunicar bem. E nós só nos comunicamos através de um gênero, né? Um bate-papo como esse, uma conversa, é uma comunicação, uma carta, um e-mail. Ou seja, nós falamos e escrevemos através de um gênero. Portanto, é preciso, ao comunicar, observar, né, qual que é o propósito. Nós estamos falando para quem? Em que contexto? E esses dois estudiosos, eles tratam de uma questão muito interessante, que é preciso que tenha uma adequabilidade e uma aceitabilidade. Ou seja, você precisa falar de acordo com o seu interlocutor. Quem é o meu interlocutor? Qual contexto social eu estou falando? Então, o que eu devo falar? Então, nós temos que observar, para que nós tenhamos uma comunicação eficiente, qual é o contexto, né? Quem são os interlocutores, qual que é a mensagem que eu quero passar. Então, se observarmos esses elementos, com certeza nós teremos uma comunicação eficiente. Isso é falar e escrever bem. Agora, professora, só uma intervenção. Às vezes a gente escuta muito assim de pessoas dizendo que a língua portuguesa é muito difícil, né? Mas o que você diz disso? As pessoas, se quiserem, aprendem e utilizam uma linguagem correta, assim, dentro daquele ambiente necessário, quer seja numa conversa amigável ou numa entrevista, né? Pois bem, professor, não existe uma língua difícil, né? Todas as línguas têm o mesmo grau, né, de dificuldade ou facilidade. O que existe no nosso contexto, né, na educação que nós tivemos, e nós temos que romper, né, com esse preconceito de que a língua é difícil,
é que nós precisamos comunicar e não aprender meramente regras. As regras, elas são importantes, elas são importantes porque nós temos alguns gêneros textuais que obrigatoriamente nós precisamos de usar um português padrão, culto, correto. O contexto e os interlocutores vão exigir que façamos esse uso, mas nós sempre que comunicamos, em algum momento, não necessariamente a gente precisa de usar uma linguagem culta, uma linguagem formal, até porque nós vamos correr o risco de estar fora do contexto. Por exemplo, numa reunião de família, se você começar a usar uma linguagem formal, rebuscada, com palavras de um outro contexto, vai ser aliás, nós não teremos uma comunicação. Então, é importante observar, né, o que falar, quando falar, com quem falar e como falar. Esse é o grande momento da comunicação. Se você observar as pessoas, né, o contexto e a comunicação, a mensagem, com certeza você estará falando ou escrevendo bem. Professora, o assunto está muito interessante, porque realmente essa preocupação em falar uma linguagem correta, ela é uma preocupação de muitas pessoas e alguns até se desanimam. Não vou conseguir. Consegue sim. Né? Isso precisa que a pessoa tenha interesse. Eu ouvi falar isso, que nós temos uma pergunta. Então, onde está aí essa pergunta? Boa noite. Eu sou a Geise, estou cursando o 4º período de letras. A minha dúvida é o seguinte: professora, nós temos ouvido que os recrutadores de RH têm visitado as páginas das redes sociais das pessoas que se candidatam a uma vaga de emprego. A forma como eu escrevo no Facebook, no WhatsApp, pode influenciar a escolha da empresa? Eu acredito, né, que algumas empresas possam fazer aí, né, uso dessas redes sociais para conhecer esse candidato. Não sou gestora, mas acho que não é uma prática necessária. Até porque uma boa entrevista, a análise de um currículo, né, é suficiente para conhecer esse candidato. Mas é muito importante observar, né, como se escreve nas redes sociais. Nós falamos que em algum momento nós podemos usar um português que não seja padrão. Então nós podemos usar lá nas páginas, né, do Facebook ou mesmo em outras redes sociais. Nós não necessariamente precisamos de usar uma linguagem padrão. Mas o que também não é interessante é que façamos uso de um português de uma forma, digamos, desleixada. Da mesma forma, né, que eu disse, para falar e escrever bem, você tem que observar o interlocutor, é importante também observar para as redes sociais. Se você está comunicando via WhatsApp, por exemplo, né, vai depender do seu interlocutor a linguagem que você vai usar. Então, um amigo, um familiar, você pode até usar uma palavra do português não formal. Mas, se você estiver, por exemplo, no seu ambiente de trabalho e tem que mandar uma mensagem para o seu colega de trabalho, não é de bom tom usar uma linguagem, né, cheia de abreviações, né? Às vezes até uma linguagem consonantal, né? Um você, VC. Professora, realmente acho que essa explicação é muito clara e nós estamos chegando ao final do nosso bloco e assim é com muita alegria ter recebido você aqui, né, com essa simplicidade, né, falando com muita clareza sobre essa linguagem bem usada, né, ou mal usada. A gente sempre costuma dizer que a nossa linguagem é o nosso cartão de visita.
E nós podemos ter um cartão de visita simplesmente preto e branco, ou temos um cartão de visita colorido. Então nós convidamos a todos para ter esse cartão de visita colorido. Então nós agradecemos assim pela sua participação. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco e vamos receber aí no segundo, né, a jornalista Marlise, que vem trazer para a gente aquelas palavras palavras que às vezes são ditas de forma errônea, e também alguma placa, né? Parece que há alguma coisa interessante no segundo bloco. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Aguarde, é só daqui a pouquinho estaremos de volta. Tudo bem, Marlise. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada. E comemorando exatamente esse 1 ano, né, a criança já andou bem, isso é muito importante. E a Marlise tem trazido para nós assim algumas palavras que ela ouve aí pelas ruas, palavras que às vezes são pronunciadas erradas, e também algumas placas. Então seja bem-vinda, né, nesse 1 ano de televisão. O que é que você trouxe para nós aí, Marlise? Olá, professor. É muita alegria estar participando desse programa de comemoração de 1 ano com a nossa plateia aqui, que está lotada, está cheia. E a gente super nervoso. Como o senhor mesmo disse, agora toda conversa sempre é um laboratório, né? A gente ouve bastante aí algumas palavras que as pessoas escrevem corretamente, mas na hora da pronúncia elas trazem algum erro. É o caso da palavra gratuito, que a gente ouve gratuito e gratuito. E agora, qual que é a pronúncia correta, professor? Pois é uma boa lembrança. Agora, você que às vezes tem costume de pronunciar a palavra gratuito, por sinal é até muito mais difícil. Possivelmente com a evolução da língua, pode ser que daqui a alguns anos, alguns linguistas ou psicolinguistas e estilistas venham até provar que o gratuito, quer dizer, você faz tanta força para pronunciar, que é capaz de até ser mais ainda ser utilizado daqui a alguns anos, e quem sabe esse é de graça mesmo, mas quem fala gratuito pode parar, pelo amor de Deus. A palavra é gratuito, porque você pode até ver como ela é escrita, não tem aquele sinal de caída, de saída, né? Esse I não é acentuado. Portanto, pode deixar, né, Marlise, de falar gratuito e começar a partir de hoje a falar gratuito, ok? Mesmo sabendo que é de graça, não precisa ficar reforçando reforçando no erro, né? Quem sabe daqui a alguns anos, né, o gratuito vai ser mais de graça do que o gratuito. Mas por enquanto... Por enquanto é gratuito mesmo, né? Professor, muito obrigada por essa explicação. E agora a gente tem uma bela de uma pérola na nossa placa. Ah, que beleza. Vamos lá? Olha, realmente essa é uma pérola, viu? E principalmente, né, para nós que somos aí fazendo um curso superior, às vezes muitas pessoas querem vender o seu produto, e aqui de verdade está assim: reforço escolar. Reforço escolar, todas as matérias. Olha, esse reforço aí, vou dizer uma coisa, não sei se vai reforçar não, viu? Então, pois é, Marlise, então reforço é com C cedilha mesmo, né? Não com 2 S's. E para ficar melhor a sua placa, portanto, retire os 2 S, coloca um C cedilha
e reforço escolar em todas as matérias. Já pensou? E também em português, é? Então, pode colocar aí, né, o C cedilha e também pode acrescentar um em, né, reforço escolar em todas as matérias. Professor, nesse caso a gente tem que colocar o em ou poderia ser um para? Não, aí teria que ser o em mesmo, né? Porque se você colocar um para, reforço escolar para, né, todas as matérias, vai dar uma ambiguidade aí. Vai parecer que para todas as matérias não vai ficar bom não, viu? Tem que ter muito cuidado com essa utilização das preposições, elas são muito perigosas. Você pode ver que comprador de ovos não é o comprador de fazenda, é muito diferente do comprador da fazenda, né? Trocou só um I por um A. Então, esse reforço para todas elas, para elas, né? Então, para as matérias, nesse para caso. as matérias. Então, o para não vai caber aí, não. Um bom português é o em mesmo. Tá? Muito obrigada, professor, por esses esclarecimentos. Eu vou aproveitar aqui que nós estamos com plateia e convidar a todos para que enviem suas palavras que geram dúvida, aquela palavra que surgiu no meio de alguma conversa, que vocês perceberam que não está correta, ou então, passeando por aí, encontrar alguma placa que traz algum desvio linguístico, envie para o nosso programa, que vai ser um prazer poder comentar aqui, né? Ok. Bom, primeiro quero agradecer, né, por a sua participação, esse cuidado que você sempre tem ao colher algumas pérolas para nós, né? Muito obrigado. E queremos mais uma vez agradecer a todos vocês, aos nossos alunos, aos professores, funcionários, de modo geral, aos nossos convidados e a essa equipe aí da TV neste primeiro ano da nossa televisão, e temos certeza que há muitas novidades aí para o segundo. Agradecendo também aí a banda, viu? Muito obrigado aí pela participação, e nós encerramos aqui o nosso programa e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Sinais que mudem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Eu te devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio.